Bom dia! Chegou o grande momento. As próximas 72 horas serão especialmente preenchidas com o que há de mais atual e sofisticado no mercado financeiro. A segunda edição do UC Bar Day reunirá participantes nacionais e estrangeiros, representantes da CVM, do Banco Central, do BNDES, do Ministério da Economia e de grandes instituições privadas. Instigantes palestras e debates foram promovidos por nós da UC Bar e por nossos patrocinadores. Falando neles, antes de anunciar as estrelas dessa manhã, gostaria de agradecer e engrandecer as estrelas desse evento. Patrocinadores Platinum, Norte Soluções Financeiras, Singulari, Capitalis, Ecoagro, RBSEC, Oliveira Trust, Solis Investimento e CNA. Patrocinadores Gold, B3, Finanfor e XP. Patrocinadores Silver, Demarest, Lacos, Verte, Azumi, R3 e KLA. Patrocinadores Bronze, Tercom Asset e Piratini Companhia Hipotecária. A UC Bar e estas instituições trabalharam incessantemente na produção deste evento. Finalmente, abrindo as cortinas do grande espetáculo, temos a honra de convidar Carlos Augusto Lopes, CEO e fundador da UC Bar. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Muito bem-vindos à edição 2021 do UC Bar Day. Preparamos um evento com muita dedicação e carinho, deu muito trabalho, mas a gente chega hoje com a convicção de que a gente tem o melhor e maior evento sobre os mercados de crédito e de capitais e as suas conexões. Vamos falar, obviamente, de securitização e de todos os braços, todas as ramificações dessa tecnologia financeira nos mais diversos segmentos de nossa economia, incluindo aqueles que até pouco tempo atrás não eram muito óbvios, como o mundo das artes, o mundo dos esportes. Vamos falar do presente, mas também vamos falar do futuro, né? Principalmente do futuro. E quando a gente fala de futuro, começam a aparecer dúvidas, perguntas, questões sobre como será esse futuro. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui no UC Bar Day. Tokenização é uma nova securitização? Desbancarização, será que a gente realmente está construindo um novo modelo de intermediação financeira mais eficiente? Ou simplesmente é o mesmo de sempre, com tapa de tecnologia e muito marketing em cima? Infraestrutura de mercado, estamos prontos? Estamos prontos para um crescimento exponencial, como a gente espera do mercado de capitais? Essas e várias outras perguntas a gente vai se fazer ao longo dos próximos 3 dias e tentar começar a construir uma resposta. Sem contar, obviamente, com a nossa veia educacional. Então, a gente colocou aí cursos gratuitos para todos os participantes e criamos uma trilha acadêmica, numa tentativa de aproximar o mercado de capitais juntamente com o mundo acadêmico. Isso é um pouquinho de tudo que a gente preparou para o UC Bar Day desse ano. Eu vou terminando por aqui, mas eu quero pedir a todos vocês um grande favor. Eu gostaria muito de contar com a participação ativa de todos os participantes do UC Bar Day. O evento foi idealizado, foi montado para vocês. Todas as sessões e painéis terão uma área específica de perguntas e respostas. A gente vai dedicar um tempo específico para isso. Portanto, participem. A gente conta com a participação de vocês para que a gente coloque esse evento num patamar ainda mais elevado do que a gente vem fazendo até hoje. Muito obrigado e devolvo a palavra para a Aline. Obrigada, Carlos. E é com muito prazer que eu declaro iniciados os trabalhos, convidando, para tanto, Margot Greenman, cofundadora e CEO da Capitalis, e Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central do Brasil, para se juntarem ao painel Inovação, que abordará um tema bastante polêmico, já mencionado pelo Carlos, a desbancarização, de problema à oportunidade, sob mediação do Carlos Augusto Lopes, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Aline. Margot, Otávio, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, uma honra contar com a participação de vocês novamente em um evento nosso. Bom dia.
Tudo bem? É um prazer estar participando aqui também. Bom dia. Bom, gente, eu vou começar, talvez, me perdoem aí o lado um pouco educacional, mas eu vou começar com uma definição que a gente costuma utilizar nos nossos treinamentos, né? A gente define securitização nos nossos treinamentos como uma ruptura do modelo clássico de intermediação financeira, né? Para nós, é uma quebra de paradigma, né? O modelo de intermediação financeira que a gente conhece até hoje, mas que foi criado lá nos fins de Idade Média na Itália, ele é quebrado com a tecnologia da securitização. Aquele modelo onde o banco faz tudo, ele origina o crédito, ele precifica, ele estrutura, ele financia e administra o crédito, esse modelo ele é quebrado a partir do momento que a gente tem dois componentes. O primeiro é a especialização e a participação de outras empresas. Veja que a gente não fala que o banco desaparece, ele simplesmente é recriado a partir de uma outra função. E o outro, mais importante ainda, é a entrada do mercado de capitais nessa equação. A partir desse momento, a gente acredita que a gente começa a criar um modelo diferente daquele que eu mencionei anteriormente, que é o que provavelmente domina boa parte do planeta. Então, tendo em vista essa breve introdução e o tema do painel, né, eu queria começar passando talvez a palavra para a Margot e pedir para ela definir o que para ela, o que para a Capitalis significa desbancarização e se ela concorda com essa definição de securitização com relação a um novo modelo, a uma quebra de paradigma. E depois, Otávio, vou pedir para você comentar e também trazer a tua visão sobre esses dois aspectos. Obrigada, Carl. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Todos nós sabemos do carinho e amor que o Uqbar e o Carl preparam esse evento para nós, então é uma grande honra estar aqui no painel de abertura. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente tenha 3 dias maravilhosos pela frente. Com relação à desbancarização especificamente, eu acho que é justamente isso que você citou, que estamos falando de tirar essa atividade de crédito da exclusividade do banco, e crédito, assim, por sua própria natureza, é um bem, é um mercado de dois lados, porque, por definição, o crédito é dinheiro de alguém sendo usado por outro alguém, ou seja, tem que ter os dois lados desse mercado, o dono do dinheiro e o usuário do dinheiro, e se essas duas figuras fossem a mesma, não seria crédito. Então, ele nasce como uma plataforma, ele nasce como um mercado bilateral. Então, quando a gente pensa sobre desbancarização, acho que é importante citar que você tem a desbancarização do lado do dono do dinheiro, e aí eu concordo plenamente com você que a tecnologia de securitização traz outros modelos, traz outros players, o mercado de capital para participar como dono do dinheiro dessa desbancarização, desse novo entrante, como novo entrante. Então, e tem isso, assim, mercado de capitais, ou balanços de outras empresas não financeiras, ou outras empresas participantes. E aí a gente tem que levar em consideração também o outro lado, que é o usuário do dinheiro. E eu acho que o processo de desbancarização também leva em consideração a maneira que o crédito chega a seu usuário. Que tradicionalmente, no modelo tradicional, essa atividade desde a originação até ao funding, até o financiamento do crédito, vem tudo dentro do banco, relacionamento com o cliente dentro do banco, funding dentro do banco, e aí quando a gente pensa no
bancarização do lado do usuário, também eu acho que tem novos modelos surgindo de esse crédito chegar no seu usuário, que não necessariamente passa por entrar numa instituição financeira, num banco, seja virtual, seja presencial. Então, como assim, a tendência que a gente chama de embedded credit aqui na Capitalis, que é empresas não financeiras aproveitando de relacionamentos e entendimentos que eles têm com seus clientes e ecossistemas de negócio para aprofundar esses relacionamentos, para atender necessidades e ofertar crédito. Então, a gente está vendo essa desbancarização acontecendo nos dois lados, tanto no lado do dono do dinheiro, que esse dinheiro está vindo de múltiplas fontes agora, e muitas vezes através da própria securitização, e aí através, assim, a maneira que o crédito chega no ponto do seu, assim, chega no seu usuário, e modelos como o modelo de embedded credit. Então, essa é um pouco a visão que a gente tem aqui. Legal. O que eu entendi bem, você está me dizendo o seguinte, olha, hoje você tem instituições que têm relacionamento longos e duradouros com pessoas, muito até mais profundos do que bancos. Então, a partir do momento que essas instituições têm canais de acesso ao mercado, ao financiamento, ou seja, ao mercado de capitais, então você consegue criar um outro modelo diferente daquele onde o banco faz tudo. Exatamente. Ok. Mil? Eu queria te ouvir um pouco sobre o que a Margot acabou de colocar e como é que você vê esse processo transformacional que a gente está vendo no mercado brasileiro. Então, tá bom. Primeiro, parabéns, Carlos, aí, pela iniciativa. O evento é sempre um sucesso e traz muita informação, muito debate para todo o mercado. Margot, é um prazer estar debatendo, estar participando desse painel contigo. E um desafio também fazer comentários sobre a sua colocação. Mas, pegando uma palavra que o Carlos mencionou, é claro que é evidente para todo mundo que o sistema como um todo, e aí quando eu falo do sistema como um todo financeiro de capitais, ele está passando por uma profunda transformação. Olhando um pouco mais para o sistema financeiro, eu gostaria de relacionar aqui 4 aspectos desse processo de transformação. O primeiro é muito evidente, o processo de a digitalização, né? Isso tem acontecido nos últimos anos de uma forma muito intensa. E, de forma geral, o sistema financeiro sempre investiu bastante em tecnologia, mas a intensidade com que ele tem investido em tecnologia nos últimos anos tem sido assustadora. E isso por vários aspectos. Primeiro, que as tecnologias ficaram mais acessíveis, as formas de utilizar essa tecnologia ficou mais acessível, a vinda do mobile para a vida do cidadão, para o cidadão brasileiro, no caso, demandou que as soluções financeiras passassem a ser transitadas dentro do mobile, muito mais do que numa agência bancária, e aí o sistema financeiro, como todo o mercado de capitais, também veio junto e investiu nisso, e hoje você tem todo esse processo de digitalização ocorrendo isso em várias vertentes. Aqui a gente poderia perder dias de painel aqui conversando sobre o processo de digitalização. Com a digitalização, veio um segundo aspecto que eu gostaria de destacar, que é a inclusão. Tá? Isso é extremamente importante no caso brasileiro. Eu gosto de citar 2 exemplos. O primeiro exemplo, pré-2016, qualquer processo de abertura de conta precisava de ir numa agência física, né, numa agência de alguma instituição financeira para abrir a conta. O que a gente permitiu? A gente permitiu a própria abertura de conta remota. Lá, quando a gente permitiu isso, não era uma tradição em outros países a conta de abertura de conta por via remota. E quando a gente introduziu isso, a gente viu uma transformação no âmbito do sistema financeiro muito interessante. Por quê? Esse processo, de certa forma, ele era uma grande barreira de entrada para novos players no mercado, né? Então, a gente teve a experiência da década de 90, quando vários bancos grandes de varejo internacionais vieram para o Brasil, não escalaram e tiveram que ir embora. Entendeu? Então, era uma barreira de entrada. Hoje, você tem uma série de instituições financeiras
que sequer tem agência física de rua em São Paulo, mas tem cliente em praticamente todos os municípios brasileiros, nos 5.500 municípios brasileiros, né? E cliente de conta de depósito, não é cliente de outro tipo de relacionamento, conta de depósito, aquela instrumento do dia a dia dele. Então, veio a inclusão. Isso no lado da pessoa física, também jurídica. No lado da jurídica, a digitalização, inclusive, permitiu que você incluísse aquele pequeno lojista, o MEI, aquele microempreendedor individual que antes era 100% ignorado pelo sistema financeiro, né? Hoje, com a tecnologia, é um mercado valiosíssimo em termos de clientela. E várias instituições brigam por esse mercado e, naturalmente, foi a tecnologia que ajudou a incorporar esse público no âmbito do sistema financeiro amplo, como eu digo. Então, digitalização e inclusão. Aí vem um outro aspecto que eu acho que essa transformação ainda está em curso, está ocorrendo de forma intensa, que é a informação. Cada vez mais a informação ganha valor. A gente vê isso não só no âmbito do sistema financeiro, mas no âmbito dos demais segmentos econômicos, mas isso está ocorrendo de uma forma intensa dentro do sistema financeiro agora. E um quarto aspecto que eu acho que é que a gente ainda tem que avançar mais, mas já vê várias iniciativas, inclusive aí pela OCBAR, por esse seminário, que é educação. Quando você inclui todo esse pessoal, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, quando você permite o compartilhamento da informação, os benefícios só vão chegar para o consumidor final, para a pessoa física, para as famílias e para a PJ, se ela tiver educação, se ela entender as ferramentas que o mercado disponibiliza para ela e as ferramentas que o próprio regulador impõe que sejam disponibilizadas para o cliente. Quando ele entender isso, tudo isso vai trabalhar 100% a favor do cliente. Então, são esses 4 aspectos que eu acho que explicam a transformação e eles todos estão muito bem espelhados na nossa agenda de trabalho aqui do Banco Central, a agenda BC-REG. Mas aí entra um ponto aqui que a Margot abordou. E aí, como fica essa relação banco, instituições financeiras e o mercado de capitais? Eu acho que essa relação, eu não colocaria assim de uma desbancarização, mas eu acho que é uma intensificação dessa relação, tá? Cada vez mais, inclusive para o mercado de crédito, mercado de capitais desenvolver, essa integração vai ter que ocorrer de forma mais intensa. Muitas vezes, algumas instituições concedendo, fazendo a operação na ponta e repassando esses recursos para o mercado de capitais. Por sua vez, o mercado de capitais estruturando essas informações e, muitas vezes, vendendo esses produtos via os canais das instituições. E aí, um detalhe da minha fala, eu estou falando de instituições, não mais em banco ou instituição financeira. Por quê? Porque entrou outros componentes nesse jogo, como as próprias instituições de pagamento que fazem esse papel aí na ponta também. Então, você tem as IFs, seja as bancárias, as não bancárias, as IPs, e o movimento que a gente começa a ver com mais intensidade, que aí talvez enderece um ponto da Margot, muitas empresas não financeiras, que não são nem IFs, nem IPs, elas, dado o seu relacionamento também com os seus clientes, elas começam a buscar suporte financeiro para dar soluções financeiras também para as suas operações comerciais e para os seus clientes. Mas, geralmente, por trás, você vai ter uma instituição financeira, seja um banco pequeno, seja uma financeira, seja uma sociedade de crédito direto, que são aquelas fintechs de crédito que a gente criou. Então, a gente começa a ver esse movimento muito, muito intenso acontecendo. Então, eu acho que isso daí é um panorama geral de como eu estou vendo o sistema financeiro e como também, de certa forma, o Banco Central vem trabalhando para ajudar nesse processo de transformação. Eu ia continuar, eu ia provocar o Otávio, mas talvez acho que você vai provocar mais do que eu, Margot. Quer falar?
Não, eu acho que o ponto do Otávio é muito importante para a gente estreitar a conversa e ter clareza sobre as partes técnicas versus as partes mercadológicas. Então, concordo plenamente com Otávio que existe uma infraestrutura bancária. E meu entendimento, quando a gente fala de desbancarização, não estamos falando de tirar o papel do banco, esse papel regulatório, em termos de ter uma, a gente usa a terminologia dentro de casa, um bancarizador, inclusive, para eventuais operações, que sejam pagamentos, crédito, etc., mas que demanda de infraestrutura regulada, e muitas vezes específica a instituições que são bancos, ou SCDs, ou IPs, ou outras N diferentes tipos de instituições financeiras. Então, eu acho que é importante distinguir entre essa, assim, a estrada regulatória, que eventualmente vai ter como respaldo uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, dando algum tipo de apoio para garantir a aderência a todas as regulamentações, normas e leis, versus a forma que a atividade financeira está sendo, de um lado, financiada, e, do outro lado, vendida. Então, eu distinguo um pouco esses dois fatores. O fator mais técnico, que é super relevante, acho que a gente tem que citar isso e deixar isso claro, versus a forma de financiar e vender. Mas eu queria aprofundar um pouco mais aqui, porque quando eu escuto o Otávio falando, eu escuto, e faz todo sentido, né, é o regulador, eu vejo muito o banco ainda no centro desse universo, né? A minha pergunta, a minha provocação é até que ponto, com um mercado de capitais mais sólido, mais forte, né, mais amplo, inclusive com a entrada de estrangeiros, né, que são historicamente quem financia os mercados de securitizações, mesmo nos países mais avançados, até que ponto eu ainda vou ter o banco nessa função de dar crédito? Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um canal muito viável, muito rápido e muito eficiente de financiamento, e aí eu falo, obviamente, do mercado, principalmente de fundos de investimento de risco creditórios, mas de securitização como um todo, até que ponto eu não redefino a posição do banco como um prestador de serviços fiduciários, que também vai ter o seu papel como que dá crédito, mas ele é muito menor do que o universo de empresas que contém empresas que vão de supermercado até clube de futebol, ou associações de classe. Até que ponto esse universo, que é muito maior do que o universo de bancos, ele não vai ocupar um papel mais preponderante à medida que o mercado de capitais se desenvolve? Então, eu acho que essa tua colocação é boa e eu volto... Oi, está escutando? Então, eu acho que essa tua colocação é boa, Carlos, e aí eu volto um aspecto que eu até citei na segunda parte da minha intervenção inicial. Não estou falando necessariamente de banco, tem outros tipos de instituições que estão aparecendo, como as próprias IPs, na parte de concessão de relacionamento. Acho que o Carlos caiu, né, Margot? Acho que ele estava um pouco atrasado, a imagem, deveria estar consertando aí. Estava um pouco atrasado. Então, mas completando aqui, o que a gente tem visto, na segunda parte da minha intervenção, não falei necessariamente em banco, mas outros tipos de instituições que estão operando. Isso já é presente. Quando você vai no âmbito das IPs, da parte de credenciamento, você já vê esse processo ocorrendo. A operação é realizada com o comerciante
e muitas vezes aquele recebível ele é desovado dentro de um FDIC, ele é desovado dentro de um instrumento que está no bojo do mercado de capitais. Então, essa interação já tem ocorrido. Acho que... Estou te ouvindo. Não, então, era esse ponto que eu gostaria de acrescentar. Então, esse processo vem ocorrendo. Então, é um ecossistema que se ampliou. Acho que o próprio regulador, tanto do setor financeiro quanto do mercado de capitais, Banco Central e CVM, eles fizeram um esforço grande e esse ecossistema se ampliou. E hoje você tem vários players participando e não necessariamente os bancos. Os bancos cumprem um papel fundamental nesse processo, mas esse papel é compartilhado hoje em dia com outros tipos de instituições, seja instituições financeiras, bancárias e não bancárias, e instituições de pagamento também. E aí, com o link direto com o mercado de capitais, principalmente via os FDICs. Exatamente. Acho que esse é o ponto central, que é o risco, quem está arcando com o risco da operação no final do dia, não necessariamente é o balanço do banco. Você tem, através dos FDICs ou através de outros mecanismos que o mercado de capitais possa acessar esse tipo de ativo, que seja recebíveis, que seja cédula de crédito bancário, que pela própria lei da CCB podem ser cedidos para outros veículos, por N outros tipos de título de crédito, direitos creditórios, quem corre o risco desse tipo de ativo, de fato, não precisa mais ser o banco. E eu acho que tem um apetite muito grande no mercado de capitais para assumir esse tipo de risco. Ele apresenta um retorno diferente, com características diferentes de outros ativos que estão disponíveis no mercado, tem ações, tem renda fixa, então o direito creditório tem, os investidores têm apetite, e conforme o Banco Central, que eu acho que tem feito um trabalho realmente notável, em muito pouco tempo, de tentar trazer outras fontes de tomadores de risco para o mercado de crédito amplamente definido, eu acho que isso realmente ajuda a disseminar, distribuir de forma mais ampla risco e, evidentemente, distribuir de forma mais ampla retorno. Que no final, no meu ver, no nosso ver aqui na Capitalis, é uma coisa saudável para o Brasil, para a economia de forma geral, cria uma solidez. Eu acho que eu estava provocando muito o Otávio, aí eu fui censurado aqui, que me derrubaram. Apertei o botão aqui, né? Mas, bom, na realidade, eu acabei perdendo um pouco, peço desculpas aí, perdi um pouco da fala do Otávio e a sua, Margot. Mas o que eu queria colocar aqui, de fato, o Banco Central, em cima do pouco do que eu te ouvi agora falando, a gente considera que as iniciativas do Banco Central são fundamentais para esse processo, né? A gente tem aqui inúmeras. Mas eu acho que essas já são conhecidas. Eu queria ouvir, Otávio, e isso tem a ver, inclusive, com a fala do presidente do banco, que logo que ele assumiu, ele falou muito sobre o mercado de capitais. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que você está aí cozinhando, o que mais que vocês vão trazer, que você, na tua visão, você acredita que vai fomentar esse mercado de securitização. E, assim, eu queria destacar aqui um ponto importante. A gente está falando de crédito, a gente está falando de crédito quase sempre de consumo, ou de crédito de varejo, né? Mas a gente fala pouco no Brasil, infelizmente, do crédito imobiliário, né? A securitização imobiliária no país, naquilo que foi idealizado como um modelo similar ao europeu e ao americano, onde eu vou conseguir financiar, chegar na pessoa física e financiar a casa própria e viabilizar isso via mercado de capitais. Isso ainda é muito
eu diria, quase que embrionário no Brasil, né, comparado com qualquer, até mesmo outros países na América Latina, né? Então, assim, queria te ouvir um pouco sobre o que vocês têm na agenda e se você tem alguma coisa, e você também, Margot, se vocês têm alguma coisa aí com relação ao mercado imobiliário, o que vocês pensam do ponto de vista de crédito imobiliário, que é algo que ainda é muito escasso. A gente vê algumas fintechs corajosamente oferecendo isso já é um caminho, mas essa desbancarização no crédito imobiliário ainda é muito pequena. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, Otávio, principalmente com relação ao que você tem aí de agenda para isso. Não só para o imobiliário, mas com relação ao mercado comunitário. Tá. Bem, vamos começar pelo imobiliário. Eu acho que o imobiliário, sem dúvida nenhuma, dos segmentos de crédito que existem hoje, o que a gente vislumbra crescer em termos de participação do PIB de forma significativa nos próximos anos, aí quando eu falo próximos anos, são décadas, é o crédito imobiliário. A gente compara o crédito imobiliário brasileiro, está lá na relação dos 10%, oscilando em torno de 10% do PIB. Quando você vai para qualquer outra emergente, você tem um percentual já que passa para 20%, 30%. Imagina uma expansão de 20% para 20%, 30% já seria uma expansão significativa. E aí, quando você vai para economias avançadas, você já passa para percentuais acima de 50%, em alguns casos chegando bem próximo a 100%. Então, de todos os segmentos de crédito, propriamente dito, e aí eu falo crédito amplo, e com a ajuda também do mercado de capitais, o que a gente vislumbra é o crescimento do crédito imobiliário. Agora, a gente tem um modelo brasileiro, ele acaba não facilitando a vida desse casamento entre banco e securitização, por causa do direcionamento do crédito. Então, todas as grandes instituições bancárias, elas têm a regra do direcionamento do crédito da poupança. Para ela cumprir essa regra, ela tem que estar com isso registrado no seu balanço, e isso cria um incentivo a ela não jogar esse crédito para fora do mercado. Por quê? Porque é um compromisso. Se ela joga, ela abre espaço, ela tem que conceder mais, ela até poderia, em algum momento, pode ser que isso até ocorra, mas quando você olha para a instituição financeira, a minha percepção é que eles vão administrando o cumprimento desse requisito. Se está abaixo, eles aumentam. Se está acima, eles falam assim, eu não posso ficar muito sobreaplicado, senão o meu casamento entre ativo e passivo fica ruim e eu não quero... Então, isso acaba sendo um pouco de trava também para o processo. Mas, tirando as grandes instituições financeiras, você, como você mesmo mencionou, você tem visto iniciativas tanto de bancos novos, digitais, que aí não tem o produto da poupança com funding suficiente, assim como os bancos grandes, já operando no mercado de crédito imobiliário, inclusive trabalhando no aspecto de portabilidade do crédito imobiliário dos grandes para ele, com condições, algumas vezes, melhores por vários aspectos, mas aí também esse tipo de instituição financeira usando instrumentos típicos que existem em outros países. No caso, a gente vê algum movimento de crescimento de ligue, que de certa forma é uma securitização, mas o ativo permanece na instituição financeira, mas ainda muito pouco a securitização do CRI mesmo, de crédito originado dentro por instituição financeira. E você vê também algumas fintechs trabalhando também com crédito imobiliário, mas principalmente na parte do financiamento, obtenção de crédito com base na home equity, né, financiamento com base na garantia do imóvel. Então, esse é o aspecto. Se a gente olhar num horizonte de médio e longo prazo, esse é o segmento que tende a crescer mais em termos de percentual do PIB, mas você, para ver essa expansão, em algum momento, a sociedade brasileira vai ter que ter uma discussão sobre isso, sobre os fundos adequados para fazer essa expansão do crédito imobiliário.
Agora, indo para os demais, já que a tua pergunta também foi buscou os demais, eu acho que a gente tem avançado numa agenda de... Quer deixar? Margot, você quer comentar alguma coisa sobre imobiliário? Eu só diria que, além do próprio capital que direcionado, que precisa ser aplicado e que incentiva os bancos a colocar esse dinheiro no imobiliário e não securitizar, também do outro lado, assim, o crédito imobiliário tem que lembrar que é um crédito muito longo. E o banco busca, assim, os modelos de banco tradicionais, assim, de criar esse relacionamento com seu cliente e manter esse cliente com você, assim, durante muitos anos, podendo fomentar esse relacionamento, prover outros serviços, outros produtos ao longo dessa trajetória, que é a trajetória de pagar um financiamento imobiliário, muito tempo. Então, eu acho que tem um elemento até estratégico nos modelos tradicionais de banco, de criação de relacionamento, que esse é um produto muito interessante, estrategicamente falando, para aproximar um cliente. É uma compra extremamente importante para qualquer um de nós, a compra de uma casa, o financiamento com uma instituição financeira com base num relacionamento fornece um certo conforto, assim, tem elementos atraentes em ter esse relacionamento em volta de uma coisa que é transacional, que é só o crédito aí, assim, receber o dinheiro e pagar os juros e as amortizações. Então, eu acho que para os bancos há um elemento importante. Agora, o funding, assim, eu tenho visto em outros mercados também bancos muito participantes, inclusive no mercado de crédito imobiliário, nas próprias securitizações, mas não na camada de risco, na camada de renda fixa, assim, numa posição até senior. Porque no final do dia estamos vendo isso, a gente está observando na Capitalis os bancos novos, mais modernos, seguindo modelos parecidos com bancos estrangeiros, onde eles, de fato, têm uma fonte de captação muito mais barato do que qualquer outro, e, portanto, estão buscando ativos muito seguros. Evidentemente, o crédito imobiliário, por sua própria natureza, pela garantia do imóvel, tende a ser um crédito seguro, mas também a gente vê que bancos poderiam participar através de, se tiver um crescimento grande de originadores alternativos, eu não sei se isso significa necessariamente que o banco não vai participar através de funding para esses ativos também. Então, concordo com o Otávio, assim, deveria crescer muito. Acho que a gente perde um pouco a perspectiva, porque o crédito no Brasil é muito falado, mas ainda é muito incipiente. Estamos, assim, no início de muitos desses movimentos. Essa agenda do Banco Central é muito nova e tem muita coisa assim, por vir. Mas acho que vai ser difícil, assim, tirar o crédito imobiliário totalmente do modelo bancário tradicional, porque tem muitos elementos, tanto do regulatório, do capital direcionado, quanto da criação do relacionamento com seu cliente ao longo prazo. Não, eu concordo e reconheço a questão do relacionamento. Isso é sem dúvida nenhuma, mas isso também é válido na Europa, também é válido nos Estados Unidos. Os bancos não querem perder seus relacionamentos. Mas a outra componente que o Otávio mencionou, para mim, é a que mais restringe. É o fato de que você não tem motivação para desovar esses ativos ou renovar esses ativos via mercado de capitais, né? Mas, concordo, mas se você vê os outros ativos de crédito onde essa restrição, esse direcionamento do capital não existe, também no Brasil a gente não vê um mercado bancário onde os bancos gostam de originar e depois securitizar os seus ativos. Então, vamos dizer que talvez o mais difícil de ser alvo de securitização dos bancos é o imobiliário, mas nos ativos até que não são
são sujeitos a nenhuma restrição, isso também não acontece. Assim, o mercado americano, 80% da originação de crédito dos bancos vai para o mercado de capitais. Assim, os grandes bancos, eles originam e já dentro de casa quer saber quando vai se vender. É para girar o capital. E aqui o modelo realmente é outro. Assim, é para alocar o capital. O banco tem uma cabeça ainda de alocador de dinheiro e de ter assim, um balanço de ativos de crédito que permanecem no seu balanço, e não criar esse giro. Então, acho que o giro a gente tem que começar a ver através de créditos não sujeitos à regulamentação primeiro. Perfeito, você está corretíssimo. Basta a gente pegar um modelo de financiamento de pequenas e médias empresas e o quão relevante hoje ele é no mercado de FDIC. Ainda é pequeno comparado com o número total, mas não para de crescer o financiamento de pequenas e médias via FDIC, enquanto que os bancos a gente não consegue ver isso de uma forma, ou se existe, ele não é securitizado. Está perfeito. Mas, assim, eu te ouvindo falar, parece que a gente tem um grande desafio a implementar qualquer coisa parecida com o modelo norte-americano ou europeu de securitização imobiliária com a participação dos grandes bancos, né? A não ser que a gente mude radicalmente esse modelo que é um incentivador mor aí para que nada seja feito. Eu não sei. Acho que as transformações estão acontecendo tão rapidamente, é muito difícil ter essa previsibilidade. Eu acho que sempre vai ter o modelo tradicional bancário, mas assim, os movimentos que nós temos vistos com os bancos, vamos dizer, os bancos que nascem digitais, e a sua cabeça no sentido de tesouraria, de alocação de capital, é muito mais parecido com modelos americanos ou modelos estrangeiros, e é bastante interessante. Então, conforme esses bancos novos vão ocupando espaço, acho que a sua atuação pode ser bem diferente do que a gente está acostumado com os 5 grandes tradicionais. Não, eu não estou discordando, eu só estava tentando fazer uma leitura da tua fala, mas, assim, eu sou um otimista com relação às fintechs. A gente já vê isso de uma forma muito pequena, mas você já vê, inclusive, securitizadoras criando toda a cadeia da originação do crédito e da inteligência do mercado de capitais nesse processo de precificação do crédito na conta, até todo o resto da cadeia, onde vira um CRI, isso vai ao mercado. Isso a gente já começa a ver no mercado. Então, eu sou otimista com relação a isso. Mas tem esse entrave aí que o Otávio vai resolver para a gente, não é, Otávio? Claro, tem. É um ponto de conversa. Esse é uma sociedade. Mas eu te interrompi, você ia falar um pouco da agenda. Você quer... Não, tudo bem. Olhando para frente e tentando fazer o vínculo com o mercado de capitais, eu acho que tem 3 movimentos que estão em curso, que são importantes. O primeiro é o próprio parte de registro de recebíveis de cartão de crédito, que é um modelo bem típico do Brasil, mas gira um volume imenso de recursos por ano, de todos os portes de instituições. E o Banco Central promoveu uma agenda que exige o registro e dá flexibilidade para o uso desse recebível. A gente sempre olha isso focando lá o cliente final, trazer benefício para ele, tirar as amarras dele de um ou outro instituidor e deixar ele usar aquele recebível para ele. Mas, olhando para o lado do mercado de capitais, você vê uma ligação muito grande desse movimento com a originação, com a aproximação desse recebível com o mercado de capitais via, principalmente, os FDICs. Então, acho que uma parcela significativa que a gente tem visto de crescimento de FDIC vem desse segmento, um segmento super pujante, acho que a Margot depois pode comentar como ela vê por dentro, e é um movimento bem interessante. E, na prática, é um passo dessa desburocratização, desbancarização que você está falando, com a participação de uma instituição, no caso, geralmente, uma instituição de
pagamento, fazendo lá o processo de originação na ponta. Tá? Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, que foi um dispositivo legal, que é o registro das CPRs, das cédulas do produtor rural. Tá? Então, esse é um instrumento que eu não sei te falar ao certo qual o montante dele. Hoje a gente tem uma infinidade, ou dizem que existe uma infinidade de CPRs de gaveta, que são tratadas geralmente entre o produtor e alguns intermediários comerciais no meio do caminho, que na prática estão também concedendo um tipo de crédito para o produtor, né, seja na venda dos defensivos, seja na comercialização do produto final, lá, do grão, ou qualquer outro tipo de produto agropecuário, mas que o mercado como um todo não vê, né? E essa falta de informação provavelmente impõe um custo, com certeza, ao produtor. Então, o que o legislador pediu? O legislador falou assim, agora eu quero que todas as CPRs elas sejam registradas. E quando você trouxer, e a gente já tem uma regulamentação que traz isso paulatinamente, a obrigação desse registro por porte da CPR, quando, no final desse processo, a gente vai ter uma noção exata de quanto crédito estava sendo gerado fora do sistema, e aí eu falo do sistema bancário de capitais, né? E isso vai ser um crédito, um potencial atrativo para novos negócios do sistema financeiro e do mercado de capitais, de estruturar operações que vão buscar trazer esse crédito para dentro desses sistemas, naturalmente levando valor para o produtor rural, né? Tirando aquelas amarras que ele tem aí com algum intermediário, seja na hora da produção, seja na hora da comercialização. Então, infelizmente, eu só não sei te dizer o número. Eu poderia te falar assim, eu já escutei de tudo. Não sei se a Margot já escutou também, mas eu já escutei de algumas dezenas de bilhões a algumas centenas de bilhões. Entendeu? Então, daqui a um tempo, a gente vai ter uma noção de quanto que é esse mercado propriamente dito, mas, com certeza, deve ser grande, tendo em vista a pujança que a gente tem do nosso mercado do agronegócio. Tá? E o terceiro aspecto que eu acho que é interessante destacar também, ainda na parte de recebível, é uma norma que a gente instituiu no primeiro semestre agora, que obriga que todas as operações de crédito para produção imobiliária, os recebíveis dados em garantia tenham que ser registrados, ok? Isso a gente fez com o intuito de fortalecer a governança desse processo de financiamento à produção. Foi um processo bem interessante, Carlos, porque foi um processo que surgiu de um debate com as próprias incorporadoras, entendeu? Na forma de como que a gente pode atrair mais o interesse das instituições bancárias em conceder crédito, principalmente para as médias e pequenas incorporadoras. Então, ele fez esse movimento de aumentar a governança, a transparência, combinado com uma figura que já existe há algum tempo, que é o patrimônio de afetação. Então, você blinda aquela incorporação e dá maior garantia para o sistema financeiro. Então, esse crédito, a operação de crédito que tiver um recebível pré-chaves dado em garantia vai ter que ser registrado. Aí você pergunta, mas, se é em garantia, não é securitizável. Não é securitizável, mas esse instrumento ele vai possibilitar, com certeza absoluta, que os demais créditos que não tenham sido dados em garantia, e até incorporações que eventualmente não precisem de garantia, se valham dessa infraestrutura, dessa transparência para fazer negócio. Entendeu? Então, aí cabe o mercado de capitais chegar com as suas soluções e apresentar também soluções financeiras que permitam às incorporadoras a se incentivar e usar essa infraestrutura que vai estar sendo construída para fortalecer a garantia do crédito à produção imobiliária,
mas, no caso, fazendo um link direto aí com o incorporador. Então, é uma alternativa excelente para o segmento da construção civil e é uma alternativa excelente também para o mercado de capitais se desenvolver. Está mudo, está mudo. Está mudo, Carlos. Desculpa. Queria fazer uma pergunta em cima do que você acabou de falar e um comentário, que é o seguinte: se eu entendi bem, digamos, eu, instituição financeira ou não financeira, se eu dou crédito para uma incorporadora, uma construtora, e essa incorporadora realiza contratos de compra e venda com pessoas físicas ou jurídicas, esses contratos é que vão precisar ser registrados, é isso? Exatamente. Esses contratos que estão sendo dados em garantia para o crédito, eles vão ter que ser registrados. Isso não impede que a obra toda seja registrada e não impede também que outras obras, outras incorporações que não tenham obtido crédito, façam esse processo do registro também. Então, eu ainda posso securitizar esse crédito original que vem com essas garantias, porque eu estou dando para aquele comprador, seja ela uma securitizadora ou um fundo de investimento, uma garantia sobre a existência desses créditos, talvez mais sólida do que existe atualmente. Então, a securitização também se aplica aqui, também vai fomentar esse tipo de financiamento que já existe hoje, né? A gente já tem hoje vários instrumentos que são de financiamento para uma construtora, que vira lastro de um CRI, mas a garantia são contratos de compra e venda. Interessante. Margot, você desculpa, tá? Não, eu acho essas iniciativas, essas evoluções no mercado, assim, o registro dos recebíveis de cartão, o ECPF e o financiamento à produção, assim, a necessidade de registrar essas garantias, assim, eu até citaria mais dois, que é o CIOT, que é o mercado de logística, onde também esses recebíveis estão indo para um formato eletrônico também, e a duplicata eletrônica, que está entrando agora também no mercado. E todos esses aqui, estamos falando de uma tendência que eu acho que, e novamente, assim, sou assim, fãzão da atividade, da ação do Banco Central nessa trajetória de transparência, porque estamos falando de dar transparência aos ativos, de dar que é a mesma linha do Open Banking, assim, essas informações e que essas informações não só existem, mas são fiéis e pode ser checadas. Isso tudo vai numa linha de empoderamento, porque sem transparência você é dependente de quem controla a informação, de quem controla a veracidade daquela informação e não consegue trazer ao mercado de capitais. Então, uma das coisas que eu acho muito interessante, inclusive nesse tema de desbancarização, é que o mercado de capitais, ele só consegue agir, ele só consegue atuar em cima de transparência. Por isso, assim, a B3, a contabilidade, as normas, o formato, as disclosures, tudo que acontece no mercado de capitais, que seja de dívida, que seja de ações, de equity, ele demanda transparência. Então, o primeiro passo para ter um mercado de capitais mais ativa, mais participante no mercado de crédito é fazer com que os próprios ativos, os direitos creditórios, são mais visíveis. E a visibilidade hoje em dia vem da digitalização, voltando ao início do fala do Otávio. Não somente a digitalização das empresas e as pessoas, mas também dos ativos e das informações, que permite que esses ativos, assim, todo mundo pode ter conhecimento, porque a gente tem as informações que hoje são digitais e são fáceis de acessar e checar. Evidentemente, isso demanda de uma infraestrutura tecnológica muito robusta, e onde a Capitalis tem atuado muito, assim, de todos esses 5 classes de ativos, eu acho que a gente acabou de citar, que estão indo para essa esfera eletrônica, digital,
Mas a gente vislumbra oportunidades muito, muito grandes com essa transparência, junto com a ideia, assim, e os conceitos linkados ao Open Banking, que é a terra necessária para o mercado de capitais conseguir realmente atuar. Então, a primeira é transparência e a segunda é eficiência e padronização. Então, eu acho que essa é a segunda onda por vir. Assim, hoje é muito artesanal, cada operação uma operação, cada um com seus padrões. A gente vê que mercados mais desenvolvidos, mercado de ações, etc., eles seguem padrões, eles seguem determinados jeitos de fazer as coisas que não limita a criatividade do mercado, mas sim fortalece a capacidade dos seus atores e participantes a entender, comparar, avaliar, analisar. Então, eu acho que esses pontos são... exato. Afinal de contas, o que a gente quer é um modelo melhor de precificação de ativos, né? E isso a gente só consegue... No final é isso. Pois é. É poder analisar e precificar. Bom, não sei se você quer... Eu queria só agradecer, Margot, ter lembrado a duplicata eletrônica. Eu tinha esquecido, acho que esse... Não, essa é grande inovação, fantástica. Essa é enorme, Eu queria já abrir para perguntas. Eu queria chamar o Douglas, nosso moderador de perguntas. Ele está aí. Douglas, temos perguntas? Como é que nós estamos aí? Sim, a gente tem algumas perguntas, sim, tá? Eu vou pela ordem aqui que elas chegaram, tá? Então, a gente teve a primeira, que é do Davi Damasceno. Ele está perguntando se no processo de desbancarização a gente também pode ter como originador do crédito uma pessoa física. E aí o intermediador seria uma instituição financeira. Então, o originador do crédito, uma pessoa física, você tem uma figura, agora eu esqueci que a lei até regulamentou, foi um projeto que até de iniciativa do Afif Domingos, eu esqueci agora o nome dele. Dentro da legislação brasileira, você está focado muito na originação do crédito, quando você fala em crédito, dentro do sistema financeiro propriamente dito, entendeu? Então, existe uma figura que foi criada em lei, que agora me fugiu o nome dele, que ele tem o objetivo com recurso próprio para localidade, para uma região geográfica muito pequena, e para um montante só com capital dele, propriamente dito, sem tipo de captação. E essa lei ela foi aprovada pelo Congresso, deve ter uns 2 ou 3 anos, mas é um negócio muito individual, muito localizado. O que a gente viu até hoje, olhando sobre a ótica de mercado de capitais, são algumas operações de securitização imobiliária que contratos de compra e venda realizados entre pessoas físicas acabam sendo, não deixa de ser um financiamento, né? Não deixa de ser um crédito, eles acabam sendo comprados por securitizadoras e fazem parte do processo de empacotamento desses ativos que vai ao mercado. É pouco, é um número relativamente reduzido de pessoas físicas que são, de fato, os cedentes dessas operações. E é um comprar de compra e venda, né? Exatamente, é um contrato de compra e venda, é uma operação comercial, mas que tem, obviamente, um lado creditício. Próxima, Douglas. Uma outra pergunta. Essa empresa simples de crédito. Isso, se vocês acompanham, né, a evolução do mercado de empresas simples de crédito, e se sim, se haveria, na visão de vocês, algum impeditivo para que elas possam utilizar o mercado de securitização para se capitalizar. Vou só pedir desculpa ao autor da pergunta, que ela veio meio grande e a gente não consegue colocar o texto todo dela aqui. Então, eu tentei dar uma resumida, mas a intenção era essa. Então, essa segunda parte da pergunta foi boa, que ela veio com o nome do Instituto aqui, que é a Empresa Simples de Crédito. Eu não sei te responder. A gente olha, tenta monitorar aqui um movimento geral da ESC,
mas não está no nosso radar direto, sendo bem franco aqui, dado o volume, dada a especificidade dela. E quanto ao mercado de securitização, aí eu acho que não sei, também não saberia te responder isso aqui. Tá? Aí é uma questão mais de CVM, mas, enfim, se tiver alguém interessado em comprar, né? Eu diria o seguinte, apenas se existir alguma exigência regulamentar que impeça essa cessão, senão certamente é ativo, qualquer ativo pode ser securitizado. Vamos para a próxima, Douglas. Quando um contrato, essa é do Guilherme, quando um contrato é dado em garantia pelo incorporador para o banco, e aí ele quer saber se o entendimento dele está correto, né? Se esse mesmo contrato pode ser antecipado por um FDIC. Então, o que a gente está regulamentando, e já saiu a regulamentação, na relação banco com a incorporadora, o recebível ele vai ser dado em garantia para a instituição financeira. Essa que é a regulamentação específica, entendeu? Então, ele fica bloqueado em benefício da instituição financeira, caso ele precise exercer aquele direito. Ou seja, quem vai ter que registrar esse contrato de compra e venda que foi dado como garantia vai ser a incorporadora. Junto com a instituição financeira. Junto com a instituição financeira. Então, vai ter um vínculo entre esse contrato de compra e venda e o contrato original que foi dado para a construtora incorporadora. O recebível que ela está originando a incorporadora vai ser dado em garantia do crédito que ela está obtendo junto à instituição financeira. Isso, mas quando eu for para o registro, eu vou vincular uma coisa com a outra. Exatamente. Tá. Mas você pode mudar de titularidade de um ativo que está dado em garantia para um outro credor. Então, mas, novamente, eu não sei se esse foi o intuito da pergunta. Então, a gente, no nosso intuito, aí olhar um pouco o escopo também do nosso objetivo. O nosso intuito foi dar segurança para a operação de crédito. Então, a regulamentação, ela se limita a falar assim, numa incorporação, se houver algum empréstimo bancário, algum financiamento, um empréstimo bancário para a produção da obra, os recebíveis daquela obra, dados em garantia para aquela operação de crédito, precisam ser registrados. Então, esse é o escopo da regulamentação. Porque você, no teu sistema, você tem a leitura dos créditos concedidos, você não tem a leitura das garantias. Com isso, e aí agora eu vou ter a leitura das garantias também. Tá. Com registro, com recebível registrado. Vamos lá, Douglas. Tem mais? Acho que agora foi o Douglas que foi. Está escutando a gente? Não, estou aqui ainda. Sim. A primeira sessão foi essa, de perguntas, a primeira leva era essa. Tá bom. Então, eu quero voltar aqui e olhar um pouco para frente e perguntar para a Margot. O Otávio colocou um pouco aí a agenda dele sobre o que o Banco Central está cozinhando aí. Queria te perguntar, na tua visão, Margot, o que nesse modelo que a gente está discutindo aqui de desbancarização, né, o que está faltando? Né? O que, na tua visão, transparência, certamente a gente falou sobre isso, é fundamental, é a base para qualquer coisa, mas o que mais que a gente gostaria de ver, seja do ponto de vista regulamentar, normativo, ou simplesmente desenvolvimento de mercado?
O que você acha que falta ainda? E se você quiser também falar um pouco sobre a tua experiência, como é que vocês estão tendo com relação à questão dos registros, seria legal. Claro, bom, conforme eu mencionei, eu acho que o primeiro passo é a transparência. Eu acho que o Banco Central está fazendo um trabalho realmente muito grande, fantástico, com relação a trazer transparência, a digitalizar esses ativos e permitir que o mercado, de forma geral, que seja o mercado bancário, de investidores, tenha acesso a essas informações. Então, isso, para mim, é o primeiro passo. O segundo passo, especificamente, para ter esse encontro entre o mercado de crédito e o mercado de capitais de uma forma escalável. E, assim, eu sei que os números estão crescendo muito quando a gente vê os FDICs, quando a gente vê a CRI, CRA, etc. Mas vamos lembrar que quase R$1 trilhão é originado em crédito todo mês no Brasil. Então, é um mercado realmente gigantesco, e ainda esse mercado de capitais, esse encontro do mercado de capitais e o mercado de crédito é muito incipiente. Então, na nossa visão, o próximo passo é justamente essa padronização, é o estabelecimento de padrões que permite que o mercado de investidores possa ter mais facilidade, que isso não seja assim, algo que só alguns analistas muito especializados têm a capacidade de entender, analisar e, evidentemente, precificar. E a gente, na nossa visão, isso não é rocket science, assim, ele segue metodologias, segue formatos de análise e ativos, direitos creditórios, no final do dia, tudo acaba sendo um fluxo de caixa. Então, até na nossa visão, um direito creditório é mais facilmente precificado do que uma ação de equity. Então, a gente vê um potencial gigantesco. E aí, se a gente pega só a estrutura de capital da maioria das empresas, tem mais dívida do que equity. Então, na nossa visão, esse mercado que eu estou falando, onde o mercado de capitais atua investindo na parte, no resto do balanço, vamos dizer, assim, não só no equity, mas o a receber e a pagar, isso tem potencial, assim, de múltiplas vezes o mercado de equities, de ações. Então, eu acho que é justamente essa padronização, esse desenvolvimento de padrões, não somente de operacionais, mas também analíticos. Então, onde a gente está muito focado em ajudar o mercado, e aí voltando novamente ao ponto do Otávio, da educação. Essa educação tem que acontecer no lado do usuário do dinheiro, aí voltando ao início da nossa fala também, o usuário do dinheiro que tem que entender como contratar, para que esse produto serve, etc. Mas também o dono do dinheiro tem que poder analisar, tem que ter assim, esse ativo, o risco inerente nele, como que eu precifico. Então, essa educação, na realidade, está acontecendo nos dois lados do mercado nesse momento. E estamos vivendo um momento muito interessante de educação no mercado financeiro. Essa o financial deepening, que é amplamente falado. A gente está vendo, assim, milhões de investidores, pessoas físicas, indo para o mercado de capitais, saindo dos títulos, assim, do CDB, assumindo mais risco. Eu brinco que o papo no bar não é mais o trânsito, e sim, assim, o que você investiu, qual é o fundo, qual é o papel. Isso é uma mudança cultural gigante que está acontecendo, que estamos vivendo. E o mais, assim, aparente é o mercado de ações, mas não para por aí. Vai ter muitas inovações e evoluções que ainda vão acontecer. Mas esse
pedaço da educação do lado do investidor também a gente vê como muito importante. Então, é um pouco isso, os padrões e a educação, na nossa visão. E aí, falando um pouco sobre os registros, você perguntou do mercado, assim, eu acho que a iniciativa é maravilhosa, eu acho que estamos novamente nos dias iniciais de uma mudança de paradigma tremendo, que está assim, sofrendo seus momentos de ajuste. Então, é um momento complicado, estamos saindo de uma pandemia, assim, muitas empresas tentando recuperar, assim, voltar e, de fato, o crédito no mercado travou um pouco em função das complicações que estão acontecendo nesse momento pela problemas de transparência mesmo, mas eu acho que é uma questão que será resolvida logo mais entrante, isso, a atuação do Banco Central, então acho que é extremamente promissor. Estamos muito animados, a gente vê um mercado gigantesco que nasce a partir dessa transparência para o mercado, então, e a gente está assim, à disposição para ajudar naquilo que for necessário, com a nossa própria experiência, a gente tem conversado bastante com o Banco Central sobre toda essa evolução, essa migração, que é histórico, é muito importante para o mercado. Otávio, você quer fazer um comentário? Senão eu queria fazer uma pergunta para a Margot com relação ao que ela acabou de fazer. Pode fazer, pode seguir, Margot, quando eu vejo você falando, né, e você fala muito bem e elabora muito bem sobre toda essa parte da originação do crédito, do processo de precificação, e você fala da fundamental transparência, né? Mas você também falou do investidor, né? Mas eu queria te perguntar, assim, na tua visão, o que falta para a gente, quer dizer, se é que falta alguma coisa, porque de repente a gente ainda tem o nosso dever de casa para fazer, né? Mas o que falta para a gente conseguir atrair os grandes investidores institucionais? Não o varejo, não, mas o grande institucional, né? Seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, né? Porque a gente, por exemplo, vamos ter oportunidade de falar, ter a participação de um Banco de Desenvolvimento Estrangeiro, o IDB, que vai falar sobre investimento em FDIC. Eles hoje já investem em FDIC, né? A gente também teve a oportunidade de fazer trabalhos para alguns investidores estrangeiros que olharam o mercado e até se surpreenderam quando eles viram, né? Eu lembro um trabalho que a gente fez para a PIMCO, e a PIMCO chegou e falou assim, bom, estamos falando do maior investidor de renda fixa do mundo, né? Falou assim, puxa, mas vocês têm valorização de cota diária, isso a gente não tem lá, os nossos modelos são mensais, vocês conseguem precificar isso numa base diária. Puxa, que legal, que interessante, né? Mas isso ainda é muito pequeno, isso ainda é muito diminuto com relação ao volume de capital, de recursos externos. O que falta para a gente, para ajudar nesse processo de desbancarização, para trazer o institucional, para trazer o estrangeiro que investe nesse mercado em vários outros países, no teu ponto de vista? Perfeito. Acho que a distinção é muito importante entre o institucional nacional versus o estrangeiro. E para o nacional, eu acho que é uma questão de tempo, de fato. Assim, a gente está nesse mercado há 10 anos, nossos principais clientes investidores são investidores institucionais, e é um processo de aprendizagem, de entendimento, de assim, abrindo os horizontes, essa queda de juros que tem acontecido ao longo dos últimos, bom, na verdade, muitos anos, mas de uma forma mais acentuada, onde, de fato, não dá mais não diversificar a carteira. Então, as próprias instituições estão sofisticando não somente seus modelos de alocação de carteira, mas também os seus recursos humanos com pessoas que estão investindo seu tempo e aprendendo sobre como criar carteiras
mais sofisticadas e que têm, evidentemente, alocações entre diversas classes de ativos, e o mercado de private debt é, evidentemente, uma das classes muito atraentes pelas suas próprias características que apresenta em termos de risco-retorno, e os vários subclasses dessa classe de ativos. Então, eu acho que para o nacional é uma questão de já estar na trajetória, estão olhando, estão aumentando as suas alocações, isso está acontecendo. E geralmente as curvas são, assim, começam a ficar mais inclinadas em termos de adaptação, assim, depois de um determinado ponto de inflexão. E eu acho que estamos chegando nesse ponto de inflexão, onde esse, vamos chamar de renda fixa alternativa, realmente acaba sendo algo procurado pelos institucionais. Agora, ainda tem um processo no mercado nacional extremamente caro de distribuição. Então, eu acho que o mercado falta um pouco de eficiência, ainda há muito gordura cobrado pelos intermediários, inclusive no mercado de capitais, que faz com que as precificações acabam desafiando, às vezes, o risco-retorno, porque ainda o processo desses ativos, desses papéis chegarem na mão do institucional é muito caro. E, por incrível que pareça, com as novas plataformas de investimento, que são nativamente digitais, em grande parte, acaba sendo, de uma forma, ao contrário do que eu esperaria, às vezes mais barato distribuir no varejo do que distribuir no institucional, e às vezes você tem um investidor menos preparado no varejo do que no institucional, então você vai ter menos debate, vamos dizer, menos discussão sobre precificação. Então, esse é um amadurecimento do mercado que vai acontecer ainda, tá? Mas o institucional está de olho, está participando, reclama que não chega ativo para ele, tá? Então, esse é o que mais a gente ouve do institucional em relação a esse tipo de papel. Agora, o estrangeiro, eu acho que o grande desafio não é a gente vê os grandes investidores institucionais internacionais participativos nesse mercado, grandes bancos, bancos de desenvolvimento, você citou o PIMCO e outros estão presentes, interessados. O câmbio ainda é um desafio muito grande. Então, diferentemente do mercado até assim, de ações, onde você tem, de fato, upside ilimitado, o mercado de crédito é um mercado que tem uma característica de risco-retorno completamente diferente. Tem o downside, 100%, o upside, se tudo der certo, tem teto. Então, quando você está lidando com um mercado onde o upside tem teto e os custos envolvidos com as moedas, com o câmbio, come uma boa parte desse upside que é limitado, aí é matemática, é uma equação, e estamos concorrendo, assim, em qualquer mercado, quando você está falando desses grandes institucionais, investidores institucionais globais, estão olhando o papel no Brasil ou na Grécia ou todo lugar do mundo. Então, exatamente, não é o Brasil é muito atraente, é versus o quê? É versus tudo, é versus o mundo. E o real é uma moeda restrita, difícil de hedgear, apresenta vários desafios, ineficiências, custos. Então, acho que esse, na minha visão, é o maior desafio para trazer realmente esses bolsos gigantes para esse mercado localmente. Legal. Otávio, algum comentário com relação ao que você acha que falta ainda para a gente trazer essa outra parte da equação? Não tem nenhum comentário. Acho que a Margot ela foi muito feliz nas suas colocações, o desafio é grande. Eu achei interessante também o comentário lá da mesa de bar, né? Deixou de falar do trânsito. Eu discordo da Margot.
Eu discordo da Maru. O primeiro tema é qual é a vacina que você tomou, e se você já tomou a segunda dose, aí depois é que passa para investimento. Tá bom. Então, eu acho que esse é um processo bem interessante que o Brasil está passando. Volto a falar, acho que um dos drives desse processo foi a digitalização, tornou muito mais fácil para todo mundo acessar, conhecer. E aí vem um aspecto das regulações do Banco Central, que favoreceram esse movimento. E eu acho que daqueles 4, voltando para a minha fala inicial, o quarto componente, dos 4 componentes que eu falei no início, o quarto que eu vejo muita iniciativa, mas não sei se ainda é o suficiente, que é a parte da educação. Acho que a educação ela é super importante as pessoas terem um conhecimento pleno do que estão fazendo, saber os riscos dos instrumentos que estão investindo. A parte da informação, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente andar, para a gente avançar, em termos de disponibilizar informações para os analistas, para as pessoas também, para os investidores. Enfim, acho que tem trabalho pela frente, mas, de fato, a coisa está acontecendo nos últimos anos numa velocidade muito rápida. Legal. O Douglas, vou chamar o Douglas, ver se a gente tem ainda alguma pergunta. Estamos chegando no final aí, temos talvez tempo para uma pergunta. Sim, teve 2 aqui que eu separei. A primeira é da Carolina, se é possível bancos do exterior securitizarem crédito brasileiro. Tá, então, imagino que seja direto para Margot essa, né? Acho que não, acho que o Otávio é o melhor indicado. Não? Eu não sei se eu capturei exatamente a curiosidade, mas se é que um banco estrangeiro possa securitizar crédito que é originário do Brasil, assim, securitizar é vender, que pode vender, pode, assim, qualquer um pode vender os seus ativos de crédito, se é de ser, assim, o administrador de trabalhar na gestão do veículo da securitização, se ela tem as devidas licenças, também pode. Então, eu não vejo muita restrição que o banco, desde que operacional aqui, possa, assim, porque se é crédito brasileiro, deveria residir em algum lugar aqui. Então, exato. Então, na minha visão, e novamente, Otávio, se você tem uma outra leitura, não. Mas eu não vejo muita restrição, não. O detalhamento da pergunta talvez iria possibilitar a gente responder com mais precisão, mas para operar no mercado brasileiro, no caso de uma instituição financeira, precisa de fato ter autorização, seguir as regras aqui. Então, a gente não tem restrição para banco estrangeiro operar aqui, desde que ele atenda as mesmas regras que as instituições financeiras nacionais que já operam aqui atendem, né? Então, ele pode vir estruturar e vender e fazer a colocação, eventualmente, para um investidor lá fora. Agora, se ele está lá fora, ele pode comprar um crédito. Como que ele vai fazer o investidor dele lá fora comprar? Se ele não está aqui presencialmente, aí deve ter algumas barreiras operacionais, que eu diria. O que a gente tem visto, e quando eu li a pergunta, eu talvez tentei olhar o ângulo da venda no exterior, né? O que a gente já viu aqui são operações que são estruturadas inicialmente dentro de um fundo de investimento, e essa cota, na realidade, através de um derivativo, é vendida lá fora, né? Então, você um veículo lá fora acaba comprando essa cota, e aí ele securitiza, o seu lastro dessa securitização são a cota ou as cotas daquele fundo,
né? Nesse caso, você tem uma operação de derivativo sendo feita lá fora e uma operação de securitização aqui. Não sei se foi esse o ângulo que ela buscou. Douglas, vamos lá que a gente está esgotando o tempo aqui. Eu vou pôr mais uma só, né? Pelo tempo também nosso já está avançado, mas a pergunta do Juliano de como a gente faz para mitigar o risco de desistência e devolução dos valores pagos e execução de uma obra. Eu imagino que em termos de financiamento imobiliário, né, que ele está dizendo mais especificamente. Mas como faz para mitigar esse risco aí que existe nas operações, a gente sabe como é que funciona. Então tá, vamos tentar responder aqui. A gente passou entre 2016 e 2017 um movimento, até um pouco antes, bem intenso aqui no caso brasileiro, com a onda do distrato, né? E que criou alguns problemas para algumas incorporadoras, porque dentro do padrão normal, você tem pré-chaves, um contrato de compra e venda, não é um financiamento propriamente dito, né? E quando você tem as chaves, você transforma, geralmente, aquele contrato de compra e venda num financiamento, e aí entra a instituição financeira. Então, pré-chaves, a instituição financeira concede o crédito para a construtora, e essa faz uma relação de compra e venda com o potencial comprador. Só que é um contrato de compra e venda, e o contrato ele pode sofrer um distrato. E isso, às vezes, cria algum descasamento nos fluxos financeiros da construtora, e isso foi o que ocorreu com grande intensidade ali 2014 a 2016. O que o Congresso fez, e o governo na época participou, não foi o próprio Banco Central, porque isso não é um assunto na nossa seara, mas a gente acompanhou bem de perto, foi criar uma regra mais rígida para o distrato, que seja mais rígida, não, que eu diria mais equilibrada para o distrato, para ele não ser executado ou exercido meramente quando os preços oscilam, mas ter um fator relevante fora do aspecto financeiro do preço do imóvel para ele ser exercido o direito de distrato, tipo a pessoa perdeu o emprego, está sem renda, não tem condições de pagar, e não porque está havendo uma queda do preço dos imóveis e quer se desfazer do distrato. Então, criou uma regra mais equilibrada, e isso acho que endereçou, pelo que eu estou entendendo, essa tua preocupação. Olhando pela ótica do regulador bancário e da prática majoritária das instituições financeiras, a prática majoritária das instituições financeiras é na produção, enquanto, inclusive, a garantia não está plenamente constituída, o imóvel não está pronto, não tem chave, ela financiar a construtora, ela constitui aquele empreendimento. E, para isso, aquela ideia que a gente trouxe lá dos registros recebidos vem dar mais garantias para ela, nessa fase. Quando você tem a chave, o que é o padrão é essa construtora absorver esses contratos de compra e venda, transformando eles em um financiamento imobiliário e aí seguindo até o final da vida do financiamento imobiliário para frente. Obrigado, Otávio. Gente, infelizmente o tempo esgotou. Queria agradecer muito a Margot, a você, Otávio. Eu acho que a gente começa esse processo de construção aí de uma resposta do que efetivamente é a desbancarização. Acho que começamos aqui um excepcional aquecimento aí para as próximas discussões que a gente vai ter ao longo dos próximos 3 dias. Aqui eu acho que a Margot trouxe muito essa visão prática, né, do que a gente, como é que a gente está fazendo esse processo e qual é a visão do mercado de capitais, enquanto que o Otávio trouxe a visão do regulador e dos passos que são necessários, o que ainda falta fazer, o que está sendo feito. Acho que saio daqui muito entusiasmado com o que eu ouvi e
mais uma vez, queria agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite e convido vocês a continuarem participando do QBAR Day. A gente tem aqui ainda muitas discussões pela frente. Vamos falar, Otávio, vamos falar sobre derivativo de crédito. Hoje mesmo a gente ainda fala sobre derivativo de crédito. Vamos falar sobre tokenização, vamos discutir uma série de aspectos relacionados à securitização imobiliária, agronegócio, e vamos também ter visões micro e macroeconômicas, né, com a participação aí do Diogo Macorda, do Ministério da Economia, que vai nos contar um pouco como é que eles estão olhando o mercado de capitais, da ótica do governo, o secretário do Tesouro, o Bruno Funchal, que vai falar um pouco sobre questões mais macro, e vamos ter uma visão, eu diria, única, que foi um presente que a gente recebeu do Samuel Pessoa, que vai fechar o evento hoje com uma visão bastante diferenciada do efeito da pandemia numa crise como a que a gente vive hoje. Então, acho que é bem interessante as discussões que estão vindo por aí, mas a gente criou, talvez, um excelente pano de fundo. Muito obrigado por terem aceito o convite e espero revê-los em breve. Ok, muito obrigado, parabéns aí pela realização do evento. Foi um prazer também, Margot, participar desse painel contigo. Foi um prazer todo meu. Muito obrigada, Carl. Muito obrigada, Otávio. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.